Olá, pessoas! Hoje eu tenho uma questão contextualizada na prova de matemática, segundo ano do ensino médio. Esse tipo de questão está em destaque nos vestibulares, principalmente no Enem. A questão contextualizada, ela mostra uma situação do dia a dia e dentro dessa situação está o conteúdo e o problema a ser resolvido. Vamos lá? A temperatura de determinada localidade varia periodicamente. Ao observar e anotar os valores de temperatura dia a dia nesse local, percebe-se que é possível modelar a variação por intermédio da seguinte função trigonométrica. Aí eu tenho a função. Lembrando que a cidade em que a temperatura diária obedece a essa equação deve estar bem afastada da linha do Equador. Então perceberam que eu tenho uma situação, uma história, né? Na realidade é uma história. Nessa equação, o tempo é dado em dias, onde t igual a 0 corresponde ao primeiro dia de janeiro, e a temperatura T é medida na escala Fahrenheit. Essa cidade, no dia 7 de novembro, ou seja, 311 dias do ano, terá aproximadamente a temperatura em Fahrenheit de... Aí eu tenho as alternativas. Pessoal, resumo da ópera. A questão quer saber a temperatura de uma determinada cidade em que essa temperatura varia de acordo com os dias. Então, vai passando os dias, a temperatura vai variando, vai se modificando, ok? Ele deu uma dica interessante. Se eu não sei muito matemática, se eu não sou bom de matemática ou não estudei matemática, ele deu uma dica aqui, ó. Essa cidade está bem afastada da linha do Equador. Pessoal, então, essa cidade tem uma temperatura muito baixa, por estar bem afastada da linha do Equador, ok? Então eu já chutaria numa temperatura abaixo de 0, ok? Então, olhando as alternativas, olha lá, eu tenho duas temperaturas abaixo de 0, ok? Bom, só um detalhe. Resolvendo matematicamente, eu tenho o seguinte, ó. Ele me mostrou t igual a 0, sendo que t é o tempo em dias, ok? T igual a 0 corresponde ao primeiro dia de janeiro, ok? A temperatura nessa cidade varia de acordo com essa função. Qual a pergunta? Ele quer saber no dia 7 de novembro, tá? Ou seja, 311 dias. Então ele já foi bonzinho aqui, ó. Ele já contou quantos dias tem do ano no dia 7 de novembro, 311 dias. Ele quer saber a temperatura em Fahrenheit, tá? Bom, ele quer saber a temperatura. Então, basta substituir esse 311 dias, esse 311, que é o tempo, na variável t, que corresponde a tempo. Ó. Ele falou t minúsculo corresponde ao tempo em dias. Então, no lugar de t, eu coloco 311. Resolvendo a conta, eu vou ter a temperatura nesse dia 7 de novembro, que corresponde a 311 dias. Pessoal, para facilitar, eu já fiz a conta aqui, ó. Vamos lá? Olha só. Então, aqui está a fórmula. No lugar de t, coloquei o 311. 311 menos 101 é 210. Então, ficou 2 vezes π vezes 210. Embaixo, 360. Cortei 0 em cima, 0 embaixo. Que é o mesmo que simplificar por 10 em cima e 10 embaixo. Ok? 2 vezes 21, 42 sobre 36. Eu simplifiquei por 6 em cima e embaixo.
Deu 7, repete o π e o 6, ok? Como aqui antes tem seno, então esse valor todo, ó, 7π sobre 6, está em radiano. Então eu vou substituir o π por 180, ok? Porque esse valor todo está em radiano. No lugar de π eu coloco 180. Divide por 6, 30. 30 vezes 7, 210. Então ficou t igual a 50 vezes seno de 210 mais 7. Seno de 210 é menos 1 sobre 2. Tá? Então, para quem não lembrar o seno de 210, então para ajudar, ó, eu fiz aqui um ciclo trigonométrico, meio rock and roll, tá, gente? É só um esboço. Então aqui, ó, eu tenho a circunferência, as duas retas centrais, tá? Então a reta vertical representa os valores do seno. Então tudo isso aqui, gente, representa todos os valores do seno, tá? Essa reta horizontal representa os valores do cosseno. Eu quero saber o seno de 210. Então eu dividi aqui, ó, reta horizontal, aqui 0, aqui é o ponto 0 central, tá, gente? Com relação ao ponto central 0, eu tenho nenhum ângulo com relação a 0, a 0 graus. No sentido anti-horário, eu dividi de 30 em 30 graus, ó. Múltiplos de 30, 30, 60, 90, 90, 120, 150, 180. 180 mais 30, 210. Lembrando que o raio aqui é sempre 1, tá, gente? Então, pegando o ângulo de 30 graus, ó, se eu for encontrar a reta do seno, que é a reta vertical, eu encontrei esse valor na metade, ó, entre 0 e 1. Então, metade é 1 sobre 2, é meio. Por isso que o seno de 30 graus vale meio. O simétrico, 150 graus. Então, o seno de 150 graus também vale meio, porque a reta vertical representa todos os valores do seno. Então, 30 graus, achei a reta do seno. Como é metade entre 0 e 1, é 1 sobre 2. O simétrico é 150, metade da reta do seno, entre 0 e 1. Então, o seno de 150 também é 1 sobre 2. Ok? Então, ó, descendo 150, achei o simétrico 210. 210, se eu for encontrar a reta do seno, que é a reta vertical, está na metade entre 0 e menos 1, porque é negativo, tá? Abaixo de 0 é 1 também, só que negativo. Logo, o seno de 210 é 1 sobre 2 negativo. Ok? Então, só para terminar aqui, ó, seno de 210 menos 1 sobre 2, ok? 50 vezes menos 1 sobre 2, metade de 50, menos 25, porque mais com menos, menos 25. Repete o mais 7, menos 25 mais 7, menos 18 graus, só que não é graus Celsius, né? É Fahrenheit, ok? Então, temperatura igual a menos 18 graus Fahrenheit. Pessoal, olhando as alternativas, ok? Vamos lá. Alternativa B, menos 18 graus Fahrenheit, ok? Valeu!